primórdios do som nos videojogos foram simples bips, como os do clássico Pong. Mas com o avanço tecnológico e o aumento da capacidade de armazenamento nos jogos, os sons básicos tornaram-se melodias, ritmos e harmonias. Hoje vamos falar de música nos videojogos e de algumas bandas sonoras e compositores mais relevantes. Em estúdio temos 3 compositores. Pedro Camacho, cujo currículo inclui composições para Fury, A Vampire Story e World of Warcraft Shadowland. Ricardo Vieira, que viveu os primórdios do MIDI e das chiptunes em sistemas como o ZX Spectrum e o Amiga. E ainda o nosso comentador João Mateus, que além de músico é também um grande fã de bandas sonoras de videojogos. O icónico Pac-Man já tinha uma melodia de arranque ao metermos crédito do jogo. Mas foi em 1980, com o Rally X, que surgiu a primeira música de videojogos. Já nas consolas de 8 bits chegaram verdadeiras obras-primas, memoráveis até hoje, destacando-se temas como os de Super Mario Bros. E The Legend of Zelda. Imediatamente reconhecíveis aos primeiros acordes, feitos impressionantes à altura, tendo em conta as limitações da Famicom e da NES. Enquanto isso, nos microcomputadores, a sonorização de jogos com as respectivas músicas permitiu aos programadores caseiros, os Bedroom Programmers, transformarem-se também em compositores, extravasando a tradicional banda sonora de jogo e assumindo a música por si própria ou associada a uma demo. É o caso de Ricardo Vieira, que está connosco em estúdio, com o nosso Retro Raider. Bem-vindos aqui ao Retro Gamers. Epá, tu passaste de um compositor de música normal, digamos assim, sim, para os videojogos. Como é que foi essa passagem? Foi ao contrário. Portanto, eu primeiro comecei com os videojogos. Portanto, eu tinha cerca de 8 anos. 8 anos? Sim. Tenho 2 irmãos mais velhos que estavam a começar a tocar guitarra e teclado, a aprender, sozinhos. E eu, pronto, eu era mais novo e também queria. Entretanto, arranjámos um quarteto de capa e não sei porquê, mas o som dos jogos fascinou-me. Aquele som assim daquela coluna do quarteto de capa, aquele som puro, chip, fascinou-me e eu comecei a tocar no teclado as melodias dos jogos. Eu às vezes metia os jogos só mesmo para ouvir as músicas. E pronto, com o andar do tempo, depois arranjámos o Amiga 500, e aquilo foi uma coisa, foi uma revolução, sim. Às tantas podíamos meter bateria, pianos, xilofones, uma grande panóplia de sons que pudéssemos imaginar. Claro, com a limitação dos 4 canais, eu só tinha 4 canais, mas isso é que também tinha a sua piada. Exato. Só depois é que comecei a pegar em instrumentos, bateria e isso, mas também foi muito fácil agarrar-me esses instrumentos por ter mexido no Pro Tracker. Tive facilidade em trabalhar com metrónomos, facilmente em começar a compor em editores de som e pronto, por isso o Pro Tracker no Commodore Amiga foi tipo uma escola de música para mim. Tu, na altura, quando começaste a fazer a música, como é que vocês criavam os sons? Como é que passavas isso para uma gravação final para o videojogo? Para o videojogo, quer dizer, na altura, eu e os meus irmãos compunhamos músicas, nomeadamente no Pro Tracker, só para nós ouvirmos, não era para nenhum jogo. Né? Nós tínhamos sempre o sonho de, principalmente eu, tinha sempre o sonho de esta música é para um jogo, esta música vai para um jogo de naves, esta música vai para o jogo. Mas pronto. Acho que o próprio som do computador também puxava muito para isso, não é? Só tinha aquele som característico. Sim, tanto que eu me imaginava, estava a compor uma música no Pro Tracker e estava a imaginar o tipo de jogo que era. Exato. Claro que naquela altura não havia os contactos que há hoje, ou seja, as músicas, só nós é que ouvimos as nossas músicas. O único contacto que tínhamos era as páginas amarelas. Não havia a internet para divulgar, não é? As páginas amarelas não davam muito, então pronto, era um bocado difícil. Com o aparecimento então do Amiga e do Atari ST, também estavas a falar que ou seja, os sons que podias incorporar seriam muito mais reais, digamos assim. Sim. E como é que foi a chegada dessas máquinas na altura? Eu nunca tive um Atari ST. Nós tivemos o Amiga 500 e depois o Amiga 1200. Foi engraçado porque, pronto, como eu disse, foi uma revolução de som.
principalmente, enquanto a maior parte dos meus amigos tinham PCs, na altura ainda nem tinham Sound Blaster, era basicamente bips ainda, ao mesmo tempo tínhamos o Amiga já com aqueles sons. E pronto, era muito diferente e há muitas pessoas que recorriam à Amiga para isso. Tu estavas a falar de que muitas vezes nós fazíamos os sons não eram tão perfeitos como os sons reais. E agora pergunto aqui ao João, há muita gente que considera estes sons maus, ou é uma má música. O que é que tu achas sobre isso? Eu percebo porque é que certas pessoas que se cá estão fora, vou dizer, deste meio, possa dizer isso, mas eu acho que é um bocado como, por exemplo, os gráficos de pixel art, estás a ver? Não são maus, são muito característicos. Eu diria que são até sons bastante abstratos. Se tu vais a ver, sei lá, orquestrações como tens, por exemplo, na Super Nintendo ou na Mega Drive, não é? Tu não tens ali violinos, não tens saxofones, não tens baterias, mas tens sons abstratos que simulam isso. Portanto, não são maus, são característicos. Yeah. Epá, e tu que estás muito dentro daqui dos sons da Super Nintendo, Mega Drive, que compositores, principalmente dessa época, ou no geral, é que tu destacas? Olha, na Mega Drive tenho de dizer ali o mestre Yuzo Koshiro, o mestre do techno da Mega Drive, fez a banda sonora do Streets of Rage. Dave Wise, do Donkey Kong Country, acho que a música Aquatic Ambience é das maiores obras. Dá para ouvir durante horas. Yeah. E queria só destacar aqui 3 compositores muito rapidamente, japoneses, porque estou mais ligado aos RPGs e adoro as bandas sonoras de RPGs. O Mitsuda, Yasunori Mitsuda, foi um jovem, na altura ele tinha 22 anos, começou a trabalhar na Squaresoft. Ele entrou na empresa para fazer soundbites, os sons de ambientes dos jogos. Ele vira-se para o vice-presidente na altura, que foi o criador de Final Fantasy, e disse, ou me metes a fazer uma banda sonora, eu despeço-me. Ele deu-lhe um pequeno projeto, que foi aqui o Chrono Trigger. Um pequeno? É um pequeno projetinho. Nobuo Uematsu, o compositor do Final Fantasy, eu sugiro à malta lá em casa, ouçam a banda sonora que é do Final Fantasy VI, principalmente as versões orquestradas são absolutamente incríveis. E temos também a Yoko Shimamura, que foi uma compositora, não se fala muito de compositoras de videojogos, eu acredito que tu a conheças, porque tu és fã de uma banda sonora que ela fez o som do Street Fighter 2. É incrível. E saltou do Street Fighter 2 para a Squaresoft também, e é hoje em dia a compositora conhecida ali pelo Kingdom Hearts. Pois, todas as bandas sonoras de todos os Kingdom Hearts. Mas eu agora tenho de destacar aqui uma coisa que tu fizeste, que foi um software para simular o som do Spectrum e também do Amiga. Fala-me sobre isto. Foi uma brincadeira. Pronto, como eu sempre me senti fascinado pelo som do Quarteto K, nomeadamente mesmo o Quarteto K, não o 128, mas o Quarteto K, que tinha o Beeper, que sempre me senti fascinado pelo desafio, porque aquilo era praticamente um canal em que conseguimos meter, os compositores conseguiam meter bateria e simular o som de bateria e outros instrumentos ao mesmo tempo num canal e criavam sons abstratos, como tu falaste, muito engraçados. E eu, por que não fazer um VST Instrument? Ou seja, temos de ter um editor de som e um teclado com MIDI. Pronto, e temos o VST a funcionar. E eu digitalizei os sons do Quarteto K. Pensei, se eu estou interessado nisto, deve haver mais alguém. Eu tenho os VSTs do Ricardo. E são são muito fixes. Já agora, se eu puder só perguntar, é possível tu importares sons de outros jogos para ali? Ou seja, imagina, nós hoje em dia temos em casa a nossa orquestra virtual, onde possamos importar sons de jogos para os nossos VSTs, para os nossos instrumentos virtuais. Sim, os sons têm de estar separados, não é? Tiro um bombo daqui, uma tarola daqui e vou digitalizando, faço um waveform, waveform de cada instrumento e pronto, dá algum trabalho. Ou seja, podemos ter no nosso computador e nos nossos teclados os sons, por exemplo, do Chrono Trigger ou do Comic Zone. Portanto, como tinhas falado também, eu fiz também para a Commodore Amiga, fiz também o VST do Turrican 2. Turrican, yeah. Pois, porque pronto, é um dos meus jogos preferidos de sempre e a banda sonora é muito interessante e eu tirei de lá alguns sons. Fui mesmo ao editor que o compositor criou, o TFMX Editor, e pronto, fui lá mesmo aos samples, tirei e mesmo... Tu tens aqui 2 jogos de Amiga que trouxeste contigo, queres falar um bocado sobre isso? Sim, isto são coisas, pronto, finalmente concretizei o meu sonho recentemente, de compor músicas para videojogos, só agora. Vais voltar do comum? É verdade, é verdade. Já trazes toda essa bagagem também, portanto. Sim. E pronto, cheguei a fazer 6 jogos para o Commodore Amiga, para uma empresa espanhola, que é a Iron Gate. Estes são 2 dos jogos, Airmail e Cuba.
Fiz também para uma música para o Nixie 2, do 128K, que chegou a ser considerado, acho que está pela Planeta Sinclair, está no 5º lugar como melhor jogo de 2019. Incrível. E fiz também a banda sonora para um jogo que se chama Monkey Plant para PC. Se bem que já utilizei os sons, pronto. Já tinhas mais liberdade. Já utilizei o Cubase, mas é um jogo retro. É um jogo retro porque tem aquele look retro também. E pronto, é basicamente o que fiz até agora. Pá, muito, muito interessante a tua história. Obrigado por teres vindo. Foi incrível. E espero voltar aqui a ter-te no programa mais vezes. A ti já voltamos a estúdio contigo mais uma vez. Durante a guerra dos 16 bits, a Sega Mega Drive...